Bom, vamos lá. Bom, meu nome é Fábio Akita, então primeiro obrigado pelo convite, agradeço estar aqui. Acho bacana esse tipo de trabalho para trazer mais conhecimento para o público brasileiro que está precisando bastante disso. E eu mesmo no mercado de criptomoedas em particular, eu sou novato também, não tenho um ano de pesquisa e investimento e tudo mais. O meu background é principalmente como desenvolvedor de software e empreendedor, no caso, nos anos mais recentes, mas a minha empresa hoje chama Omnitrade, é uma empresa nova, a gente lançou não faz um mês e pouco, quase dois, em 2018 agora. Então a intenção em uma linha seria profissionalizar o mercado de criptomoedas, trazendo esse background de décadas de desenvolvimento de software e implementando sistemas que realmente escalam para o mercado de criptomoedas do Brasil. Então, uma coisa que eu falo para tentar resumir a história, é resumir algumas décadas. Então, eu como programador e desenvolvedor de software, eu comecei a desenvolver software, inclusive profissionalmente como freelancer, foi em 1992. Então, a gente está falando de uma era pré-internet. Eu entrei na faculdade de ciência da computação foi em 95. Foi onde a gente teve contato com a internet de alta velocidade, por exemplo. Todo mundo estava tendo contato pela primeira vez. E nos anos seguintes eu trabalhei muito como da forma como todo mundo acho que hoje começa a trabalhar, que é via agências. As agências de publicidade não tinham ideia do que fazer ainda na internet. Então a gente viveu uma época onde a internet era opcional, onde multimídia era novidade, onde programação ainda era feito só por cientistas da computação. Então era um mercado muito menor e eu participei da primeira grande onda de startups, vamos dizer assim, que na época a gente chamava de ponto .com. Então as ponto .coms, que no Brasil também virou uma febre, assim como virou lá fora, eu tive a chance de participar de algumas que fizeram algum destaque aqui no Brasil. O exemplo que eu estava falando agora foi o IEG e o HPG, para quem viveu na época do final dos anos 90, que era homepage gratuita e e-mail gratuito. A gente trabalhou na primeira equipe de desenvolvimento desses produtos, então foi ver como esses produtos cresciam e como eles escalavam e como tudo ainda era muito incipiente na internet do Brasil, como ninguém sabia muito o que fazer. Eu trabalhei também numa startup chamada PSN, que foi a Pan American Sports Network, que era um canal de TV, na verdade, na época em que o grupo que era dono dessa startup também era dona do Corinthians, dona do Cruzeiro, dona do Chivas Rajadas. Eu resumindo, eu trabalhava junto com jornalistas, então eu trabalhei do lado do Marcelo Fromer, do Sócrates, e eu era o webmaster, vamos dizer assim, dos sites do Corinthians, do Cruzeiro e de vários outros times e equipes que eram parte desse grupo pela América Latina. Ele era um canal de TV, eles patrocinavam o Alan Prost na Fórmula 1, então era a ponto .com, então era aquele estilo correria, startup, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, até que a bolha estourou em 2001, que foi ao mesmo tempo que estourou lá fora também, que foi a Grande Depressão. E nesse período de Grande Depressão, lá fora, aqui todo mundo ficou sem saber que diabos que a gente faz com a internet, porque a internet morreu. Nesse período eu fui trabalhar com consultoria enterprise mesmo, então eu fui consultor SAP durante 6 anos, começando em 2002 até 2006 mais ou menos, 5, 6 anos. Eu trabalhei nas grandes implantações que aqui no Brasil hoje em dia não tem tantas assim, na época do final dos anos 90, começo dos anos 2000, a SAP no Brasil ainda estava muito forte começando. Exemplo de projetos que eu trabalhei foi o merge das telecoms, uma que você juntou a BCP e várias outras que gerou a Claro, e a outra que você juntou a Telesp, se não me engano, que aí virou a Vivo. Então, por acaso, eu trabalhei nos dois grandes merges de telecom no mundo SAP. E mesma coisa no mundo de consultoria, ninguém sabia o que fazer com essa tal de internet. Então, para pensar que no começo do século, as pessoas não sabiam muito bem o que fazer com essa tal de internet. Como ganhar dinheiro, como implantar, como escalar. Era a época onde um submarino da vida estava começando, onde para você editar a página inicial do submarino era alguém editando o HTML na mão. Então, era coisas que acontecia naquela época. E depois, em 2006, 2007 principalmente, que eu já estava cansado do mundo de consultoria, já aprendi bastante.
Aí eu queria voltar às minhas raízes mais de programação mesmo, do open source, que também cresceu no final dos anos 90 para o começo dos 2000. E aí eu voltei em 2006, 2007, foi quando começou o grande boom das redes sociais. Então, 2003 nasce 2004 nasce Facebook, MySpace, Friendster, e começou a surgir uma demanda por novos tipos de aplicações web, e isso gerou frameworks de desenvolvimento de software. Para quem não é da área de tecnologia, são novas tecnologias que permitem a gente desenvolver sites melhores, mais usáveis e principalmente com melhor usabilidade. Isso nasceu um ponto crucial depois que o Gmail apareceu. Todo mundo queria fazer o que o Gmail fazia. Então nasceram frameworks como o tal do Ruby on Rails no mundo hoje a gente conhece. Na época ninguém conhecia aqui no Brasil principalmente. Então aí eu me dediquei a tentar ver se era possível evangelizar essa tecnologia, criar eventos, ensinar as pessoas a como utilizar esse tipo de framework. Ao mesmo tempo surgiram coisas como o Git, que é o que a gente chama hoje de repositórios de código, aí ficou famoso, porque nasceu o GitHub dentro dessa comunidade de Ruby on Rails. Então, em 2008, por exemplo, eu trouxe o cofundador do GitHub para o Brasil para palestrar, a gente ficando amigo. Então, todo mundo cresceu meio que junto nessa época. Twitter nasceu em 2007 usando Rails. Então, todo esse povo de rede social, de escalabilidade, a AWS nasceu em 2006, então pela primeira vez o pessoal ouviu falar de cloud, nuvem. Então, todas essas coisas começaram a nascer depois da depressão das .coms, começou a ressurgir em 2005 em diante, e aí eu comecei a entrar nessa nova onda dentro do mundo de tech startups modernas, usando tecnologias modernas baseadas em cloud e usabilidade, por exemplo, que hoje já virou... Todo mundo fala como se fosse normal, na época era absolutamente anormal. Desenvolvimento distribuído, desenvolvimento com escalabilidade e assim por diante. Então eu comecei a desenvolver essa área dentro do Brasil com eventos como a RubyConf Brasil, por exemplo, que começou em 2008. E durante quase 10 anos eu vim fazendo não só esse evento, mas palestras pelo Brasil inteiro, workshops em faculdade. Então, se for somar de workshops a palestras que eu fui viajando para lá e para cá no Brasil todo, foram mais de 200 palestras só para evangelizar boas práticas de desenvolvimento, novas tecnologias e esse novo mercado de tech startups da forma correta. Então, quando deu o boom mesmo de tech startups em 2009, já era um assunto que para mim já estava exaurido, mas o povo começou a ir na direção mais do oba-oba do que de desenvolver coisas realmente que funcionam. Então, em 2011, eu encontrei pessoas que faziam sentido me associar. Então, o meu sócio, por exemplo, que não está aqui hoje, é o Rodrigo. Ele, por exemplo, não é desenvolvedor, ele é advogado e ele traz toda uma bagagem de consultoria, que nem eu trouxe bagagem de consultoria SAP, e faz uma grande diferença um programador entender como o mundo funciona em grande escala. E a gente juntou esse conhecimento para criar uma empresa chamada CodeMiner, que nasceu em 2011. E testar diversos princípios que a gente entendia que deveriam funcionar, que não eram aplicados no Brasil. Então, falando um pouquinho de CodeMiner, onde a gente se diferencia, vamos dizer assim, a gente tenta manter algumas coisas que são óbvias, deveriam ser óbvias, mas ninguém pratica. Então, por exemplo, o mais óbvio de todos, a gente paga todo mundo certo, corretamente, contratado via CLT, não é estilo agência, eu não contrato freelancer e depois demito depois do projeto. A ideia é ter continuidade, se aproximar de faculdades e treinar esse pessoal. Você vê isso nas grandes fábricas de software, mas dificilmente você vê empresas de 10 pessoas no começo. Hoje a CodeMiner tem 70 pessoas distribuídas em 12 cidades e são escritórios que a gente vai formando em vários lugares do Brasil. Então meio que a gente vem se espalhando nos últimos 6 anos de Santa Maria, Novo Hamburgo, Teresina, Natal, Sorocaba, Campinas, Anápolis, Goiânia, agora Sete Lagoas, talvez Belo Horizonte. Então a gente vem Guarapuava no Paraná também. Então a gente aos poucos vai colocando uma CodeMiner em cada ponto, onde todo mundo trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, sem hora extra, pago corretamente, fazendo um projeto de cada vez para clientes no Brasil, principalmente centrado aqui em São Paulo, e clientes dos Estados Unidos. Então a gente atende clientes na Califórnia, São Francisco, Los Angeles, ali perto também no Arizona, tem cliente que a gente atende hoje na Flórida, teve agora um em Nova York. Então a gente vem
uma coisa que eu acredito é que o desenvolvedor brasileiro, bem treinado, bem orientado, ele tem o mesmo nível de capacidade de um desenvolvedor médio americano também. O desenvolvedor médio americano não é o suprassumo do desenvolvimento. Você tem, obviamente, os superstars, mas assim como no Brasil também. E o brasileiro se sente muito... tem o estigma do cachorro vira-lata, então ele acha que é menos, mas na verdade não é. A gente coloca gente pareando com o americano em equipes de lá e todos eles trabalham tranquilamente. Clientes como GoDaddy, por exemplo, Westfield Malls em São Francisco. A gente trabalhou com vários clientes americanos, todos eles funcionando muito bem. E também por causa disso eu criei um novo evento. Então eu fiz RubyConf por quase 10 anos e eu criei um outro evento chamado DConf. A DConf, o objetivo dela é mostrar para o resto do mundo o que os brasileiros fazem. Então um dos maiores problemas de evento brasileiro é que mesmo evento de tecnologia, todo mundo palestra em português e mesmo os americanos são traduzidos. E isso atende só ao nosso mercado local. Então, só brasileiro consegue assistir vídeos ou eventos feitos no Brasil. Talvez alguém da Angola, talvez alguém de Portugal, mas o resto do mundo não sabe que brasileiro sabe programar. Então, a ideia é fazer brasileiros e sul-americanos, na verdade, palestrarem em inglês dentro do Brasil. Isso tem a parceria da InfoQ, que é um grande canal de conteúdo de tecnologia dos Estados Unidos, e aqui no Brasil tem InfoQ Brasil, que é uma parceira nossa, para divulgar esse povo lá fora. Então a gente mostrou cases lá fora, por exemplo, o case do Nubank, Shopify. Tem muitos brasileiros trabalhando em grandes startups, incluindo os unicórnios de lá. Tem amigos meus trabalhando desde Twitter, desde Facebook, na época Groupon, hoje em dia Shopify e assim por diante. Tem brasileiros não só como programadores, mas como VPs, como gerentes, como CTOs, e o povo não sabe disso. Então a ideia é que a DConf seja um evento que leve esse conhecimento para fora. E aí finalmente no ano passado, eu e meu sócio a gente começou a olhar mais mercado de criptomoedas, como todo mundo começou a olhar, colocamos nosso próprio dinheiro já em, sei lá, junho, alguma coisa do tipo, maio talvez, começamos a estudar um pouco mais esse mercado. E surpreendeu muito como o mercado brasileiro de criptomoedas é extremamente amador se comparado aos outros mercados lá fora. Então, se você olhar a Coinbase, se você olhar... E mesmo lá fora, a gente sofreu bastante com uma das grandes lá chamada Kraken. A Kraken é horrível, horrível. A gente não conseguia fazer um depósito direito ali. E acontece mesmo. Para, de novo, reforçar o ponto que o americano não é infalível, só porque nasceu nos Estados Unidos. Então, entendendo um pouco esse mercado, o que eu parei para olhar é que aqui no Brasil é extremamente amador. Os top 1s até top 10 é tudo amador. O volume nosso no Brasil é muito pequeno, é extremamente pequeno. Se você chamou muito a atenção que o volume de transações de todas as criptomoedas, metade delas é da Ásia. Então, essa é uma revolução que não é uma revolução, de novo, de Silicon Valley. Ela é uma revolução na China, na Coreia do Sul, no Japão, na Ásia. Esse é metade do mundo das criptomoedas. Da metade que sobrou, esse 1/4 é Estados Unidos, e só o resto do mundo é esse pedaço de baixo aqui, e uma fatiazinha chama Brasil. Então, se tornar o primeiro do Brasil não é o desafio. O desafio é aumentar essa fatia. Então, isso é um desafio muito maior do que só vamos ser melhores do que o top 1 ou top 2. Isso deveria ser o arroz com feijão, é o que a gente vai testar. Vamos ver se a aceitação... Isso depende muito do mercado brasileiro entender criptomoedas não só como ferramenta especulativa ou como mecanismo de fazer pirâmide ou oba-oba para ganhar dinheiro fácil, mas começar a entender não só criptomoeda, mas o valor do dinheiro. E o que significa isso num continente como o nosso, que passou por tanta corrupção e assim por diante. O valor do dinheiro hoje em dia é muito mal entendido. E criptomoedas traz uma oportunidade de trazer essa discussão à mesa, tirando a discussão puramente política que a gente vê hoje em dia. Bolsa isso, bolsa aquilo, política isso, política aquilo. Não, vamos entender o que é o valor de alguma coisa, o que significa o real valor. Então, para frente, a gente olha que é possível que, num futuro muito próximo, criptomoedas de fato se tornem não necessariamente substitutas de todas as moedas que a gente tem hoje, mas parte importante da economia global como um todo.
Então, olhando para essa direção, o objetivo não é ganhar um lucro rápido em fazer especulação de criptomoedas hoje, é criar uma plataforma que novos desenvolvedores, como eu sou da área de desenvolvimento, minha cabeça é muito olhando para inovação e tech startups, comecem a criar soluções em cima de uma plataforma robusta que possibilitem casos de uso que não são só lavar dinheiro, jogar dinheiro para fora, fazer compra ou qualquer coisa do tipo, mas coisas mais úteis, que é o que o pessoal fala muito sobre o blockchain, a ideia de você ter um ledger distribuído e as tecnologias de smart contract e assim por diante, que acabam ficando na sombra só do valor do sobe e desce das criptomoedas. Então, a intenção da Omnitrade é iniciar com uma exchange, porque a gente precisa ainda quebrar o ovo e a galinha. Não dá para puxar criptomoeda sem as pessoas terem acesso às criptomoedas primeiro. Então, para ter isso, eu preciso de um custodiante de confiança que consiga fazer isso. E como não tem nenhuma, então a gente resolveu fazer uma que possa tentar suprir esse mercado baseado em tudo aquilo que a gente já viu no passado. Então, não é nada de novo fazer um sistema que não cai, não é nada de novo fazer um sistema que não fica fora do ar durante o dia, não é nada de novo fazer um sistema que consegue atualizar em tempo real sem você ter problema, que aguenta volumes grandes, e volumes grandes no Brasil, o mercado brasileiro conhece, Black Friday é um volume grande. Todo mundo consegue, que é profissional, consegue ficar no ar. Walmart consegue, Magazine Luiza consegue, Submarino consegue. Essas tecnologias são acessíveis a todo mundo que já desenvolveu isso nos últimos 20 anos. Então a gente já fez isso, eu sei fazer isso, então a gente vai fazer isso na Omnitrade, a gente já começou dessa forma. Então essa que é a intenção, não é só criar uma exchange. Em breve vocês vão ver entrada de novas, não só features ou funcionalidades, mas como novas parcerias que a gente vem fazendo para criar um ecossistema mais robusto e tentar tornar o Brasil, se não relevante mundialmente, mas pelo menos no radar de pessoas sérias no mundo como um todo. Segundo as minhas palavras, o Bitcoin ele hoje é usado como um guarda-chuva para tudo. Então o pessoal fala de criptomoeda e fala Bitcoin. Mas o Bitcoin é uma moeda, é o que a gente chama de uma moeda de primeira geração, a primeira criptomoeda que ganhou relevância. Então existiram outras no passado que não chegaram a ter esse momento que o Bitcoin conseguiu ter. Parte disso talvez seja o fato dele ter pego pesquisas que já existiram desde os anos 90, o movimento cypherpunk, várias pessoas que participaram desse movimento foram... O mundo de criptografia como um todo, na verdade, vem evoluindo desde a Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, como como cifrar os códigos, como você encriptar as coisas, como garantir a segurança. Isso tudo é coisa que no dia a dia de hoje, para um bom programador, deveria ser o básico. É o que a gente já acha que todo mundo já devia saber. Criptomoedas traz um pouco mais desse incentivo para as pessoas entenderem essas tecnologias. O criador do Bitcoin, o famoso Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é um japonês, se é uma pessoa, se é um homem, se é uma mulher ou se é um grupo, isso também faz parte de criar o mito do Bitcoin enquanto essa moeda é idealizada por um ser que não é uma pessoa, portanto não tem falhas, portanto é um deus da criptografia, qualquer coisa do tipo. Então ele ganha esse status de a moeda diferente de todas as outras, porque todas as outras eu conheço as pessoas. Então ele se tornou o índice ou a referência ou baseline pela qual todas as outras são comparadas. No mundo de criptomoedas, eu enxergo que Bitcoin ele é a versão 1.0 das criptomoedas. Depois nasceram novas versões de criptomoedas, como o Ethereum, por exemplo, que o povo fala bastante, a gente chama elas de segunda geração. A maioria cai na que a gente chama de segunda geração. E tem algumas que estão clamando serem a terceira geração, por exemplo, Cardano ADA e assim por diante. Então existe um leque de moedas. Para mim o Bitcoin ele é um dos mais simples, também por ter sido um dos primeiros. Ele não é difícil de entender. O famoso paper que descreve o Bitcoin, ele é super simples de ler. Qualquer cientista da computação que estudou na faculdade deveria ler em 2 horas,
basicamente esse paper e entender esse paper. Então, qualquer programador como eu faço demonstração dos principais aspectos em meia hora, então não é uma coisa difícil. O grande apelo desse paper é que, por ser tão simples e fácil de entender e fácil de provar que ele funciona, ele é muito mais fácil de você confiar do que você criar um sistema ultra complicado que eu preciso de um PhD para entender como funciona. Então, o Bitcoin tem esse apelo de ser muito simples de entender, não só do ponto de vista técnico, como do ponto de vista de uso. Então, ele se tornou, para mim, ele é a base pela qual todas as moedas deveriam ser comparadas. Não quer dizer que ela é melhor, não quer dizer que ela não possa ser evoluída, mas hoje ele é o índice que compara todas as outras. Uma coisa que o povo reclama bastante e do Bitcoin como um todo é principalmente a parte de mineração. Então, a parte de mineração, que o povo fala minerar Bitcoin, um minerador é um validador. Então, para quem não entende Bitcoin, ele basicamente serve para que transações que são feitas nessa rede sejam validadas por uma coisa chamada prova de trabalho, que basicamente é um algoritmo que fica computando eternamente até encontrar um certo número que valida aquele bloco, e essa validação ela demora. Então, para garantir que aquele bloco não possa ser corrompido, que não haja sistemas externos que possam tirar aquele bloco do lugar e colocar outro no lugar e criar dinheiro do nada, por exemplo, ou gastar duas vezes. Então, ele tem que ser um sistema que judia, vamos dizer assim, das máquinas que processam, para que não seja simples modificar essa blockchain. A grande vantagem é que tudo em computação é um trade-off. Eu sempre vou trocar segurança por performance. Eu posso ser ultra performático e zero segurança. Eu posso ser 100% segurança e zero performance. Por exemplo, como é que eu faço para um notebook ser 100% seguro na internet? É simples, você tira da internet. Então, agora, a internet tem usos. Ela é útil. Então, zero fora da internet não faz sentido. Então, eu vou ter que fazer algum trade-off, correto? Como é que eu faço para não ser atropelado na rua? É simples, nunca mais ande na rua. Mas é útil você andar na rua, então você toma precauções. Então é basicamente assim que funciona a escalabilidade. Escalabilidade vai ser sempre um fator entre segurança e performance. Então a blockchain do Bitcoin é útil porque eu sei que é difícil você trocar os blocos dali. Eu sei que é difícil porque o algoritmo exige que você faça essa prova de trabalho. Agora, muita gente reclama porque fala assim, bom, mas essa prova de trabalho que você fala, tem um bando de minerador, os malditos chineses fizeram ali pools e pools de máquinas para ficar rodando, e se você somar todas as máquinas de Bitcoin que mineram no mundo, ela vai gastar tanta energia quanto a Irlanda. Então, basicamente é isso que eles estão falando. Aí você para e pensa, puta, tem que acabar com o Bitcoin, porque vai acabar com o meio ambiente. O povo que é mimizento de Twitter gosta de ser muito extremo. Aí eu volto para o passado, 1940 e tanto para 50. Primeiro grande computador comercial da IBM, o ENIAC. Então, acho que o nome é conhecido até para quem não é da área de computação. O ENIAC, ele não consumia uma Irlanda, ela consumia duas Irlandas, um computador. E esse um computador, a potência dele, se eu fosse comparar hoje em dia, ele tem a mesma potência de um celular. O seu iPhone? Não. Aquele celular de bolso do ano 2000. Aquele flip-flop. Então, o ENIAC é no máximo aquele celularzinho. Na verdade, minto, ele é 130 mil, algumas mil vezes menor do que aquele celularzinho. Então, o celularzinho é tipo umas 1000 vezes mais potente que o primeiro ENIAC. Só que o primeiro ENIAC gastava duas Irlandas. Se existisse Twitter em 1950, você ia ver, puta que pariu, esse tal de computador vai acabar com o meio ambiente. A gente deveria destruir o computador e voltar a usar ábaco, porque ábaco não gasta energia. Então, se o raciocínio for esse, escalabilidade de blockchain, a velocidade da rede, a prova de trabalho de mineração e assim por diante, são problemas irrelevantes. Eles são irrelevantes porque hoje a gente está ainda na prova de conceito. Eu gosto de dizer que criptomoedas hoje é como era a internet, como eu lembro, em 1993, 1992.
A gente está falando de uma era pré-browser, pré-web, pré-HTTP. Então, imagine que a internet já existe nos Estados Unidos, no mundo, desde os anos 50, 60. Foi onde a gente inventou a rede, o conceito de rede, onde se trocou o primeiro pacote, o primeiro e-mail. Então, tudo isso que a gente chama hoje de ter um local, um servidor, onde locais remotos acessam, trocam mensagens entre si, isso já existe desde os anos 60. Então, a gente está na criptomoedas, é esses anos 60. A gente está chegando perto de uma época onde vai aparecer alguém como um Tim Berners-Lee da vida e cria o primeiro browser, o Mosaic ou alguma coisa do tipo, e cria-se o boom da web. Agora as pessoas começam a entender o que é o uso da internet. O povo esquece que a internet é trivial hoje, você carrega no bolso, no seu celular todo dia e usa todo dia, mas no ano 2000 para trás, todo mundo questionava para que diabo serve essa tal de internet. Todo noticiário na TV será que a internet vai dar certo? Será que a internet tem utilidade? Será que nossas crianças deveriam estar na internet? Todas essas questões eram feitas nos anos 90, nos anos 80. Principalmente quando deu o crash das .com no ano 2000. Quebrou, era uma bolha. Não serve para nada. Devíamos esquecer desse negócio. O mundo será melhor se todo mundo voltar a usar telefone. Esqueçam a internet. Esse era o mundo do ano 2000. Então, toda vez que eu ouço alguém falar de escalabilidade, bolha da internet, de criptomoeda, eu me lembro desses caras no ano 2000. De novo, graças a Deus que não tinha Twitter no ano 2000, porque a gente já vê de novo cara no Twitter dizendo essa tal de internet é uma bolha, não serve para nada, vamos parar de usar a internet. Então, essa é a minha visão sobre isso. Escalabilidade é um problema que se resolve dado oferta e demanda suficiente. Dada a demanda suficiente, a oferta se ajusta para acompanhar essa demanda. Você não ganha nada tendo alta frequência de velocidade no Bitcoin hoje se eu não tenho demanda para isso hoje. Então, o primeiro é o problema do ovo e da galinha. Quando você abre a sua primeira loja, você não faz ela do tamanho do Walmart. Você faz ela primeiro do tamanho da lojinha. Ela cresce e vira o Walmart. Então, tudo tem fase 1, fase 2 e fase 3. A linguagem não é relevante. Contanto que não seja feito em JavaScript, então vamos explicar. Bitcoin é feito em C, C++. Está correto. O Ethereum ele é feito em C, C++ e tem o GoEthereum, que é o mais usado, que é feito em Go. Está correto. O Solidity é uma linguagem que roda em cima do Ethereum. Então você faz smart contracts em Solidity que tem uma cara de um JavaScript melhorado. E ainda assim ele é meio bugado. A gente tem vários casos hoje de smart contracts, que nem teve o problema que o pessoal está discutindo hoje na IP 999, que o Parity perdeu o acesso da carteira dele porque chamaram o kill switch do smart contract e agora não tem como recuperar, então eles estão discutindo se o Ethereum faz o hard fork ou não, e assim por diante. O Cardano, ele é novo, por isso que eu falei que ele é de terceira geração, ele é feito em Haskell. Haskell é a linguagem dos novos hipsters de faculdade ex-físicos. Físico que não quer virar físico teórico, quer fazer web, ele faz Haskell. Então, para que serve um Haskell, que é uma linguagem funcional? É uma linguagem que foi feita para ter vamos dizer, não é a solidez, mas a robustez de você escrever teoremas matemáticos. Dado que o domínio dos inteiros, você vai para a imagem dos reais e a fórmula f de x, y, blá, 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 e você prova que por todos os casos de menos infinito a mais infinito eu sei que funciona. Então eu consigo escrever teoremas desse tipo em Haskell. Então a ideia toda do Cardano é você pegar os problemas que a gente vem discutindo, escalabilidade, segurança, sustentabilidade e assim por diante das criptomoedas e resolver elas num paper, garantir que matematicamente funciona e usar uma linguagem que eu consigo replicar esse teorema como código, que seria Haskell, por exemplo. Ele é muito bom, gosto pra caramba, só que esse realmente é difícil de usar. Não é para todo mundo. C e C++
deveriam ser os baselines, porque eles são eternos. O kernel do Linux é em C e não vai mudar. Ele não seria melhor se fosse feito em outra linguagem. O que torna o kernel do Linux melhor é que ele vem acumulando correções de uso de todo mundo do mundo que veio usando. No meu caso, aqui na Coreia do Sul, nesse tipo de sistema, o Linux não funciona. Não, mas peraí, vamos consertar. Então esse código ganha essa correção. Se alguém mais no mundo tiver esse problema, ele sabe como resolver. E o que torna o Linux bom não é a linguagem só, é porque existe esse processo, que é o que acontece no mundo open source, de melhoria contínua, onde se eu tenho todos os olhos do mundo observando aquele código, todo mundo consegue criar correções e melhorias em cima daquele código. Códigos feitos escondido que ninguém vê, que são, por exemplo, a crítica em cima do kernel da Microsoft ou da Apple, por exemplo, é que mesmo que eu tenha boas intenções, eu não consigo colaborar ali para dentro. Eu tenho que passar por uma indireção, que é abrir um ticket de suporte e esperar que alguém vá ver. No Linux, como ele é aberto, qualquer um pode pegar o código, testar, usar e falar, no meu sistema funciona se colocar este código aqui. E todo mundo pode ver esse código e fazer funcionar. O mundo das criptomoedas, ele é um dos fatores que torna ele forte, resiliente, é que existe não só o blockchain, que é o ledger, que é o livro caixa, vamos dizer assim, aberto, o banco de dados, mas tem o código do Bitcoin, do Ethereum, todos eles são abertos. Então, no fundo, o importante é que o C e C++ funciona porque eu posso compilar essa desgraça para rodar em Linux, em qualquer Unix, em Mac, em Windows. Se eu quiser portar para processadores ARM, vai rodar no meu celular. Eu só preciso ter 150 GB para ter o blockchain do Bitcoin, mas rodaria. Eu poderia rodar em qualquer lugar. Posso rodar no Raspberry Pi, posso rodar onde eu quiser. Se eu colocar numa linguagem mais exótica, provavelmente eu vou me limitar a uma arquitetura só e a um sistema operacional só ou poucos. E outras linguagens que são mais fáceis, vamos dizer assim, mais legíveis, etc., eles têm um trade-off. Quanto mais fácil, menos teoricamente performance eu vou ter, porque eu vou ter que ter uma tradução ali no meio. Então, existe um meio do caminho. Algumas linguagens estão buscando esse meio do caminho, por exemplo, o Go. Então, o Go que o Google criou, ele tende a ser um C++ melhorado, sem todos os problemas associados ao C++, porque ele tem 40 anos de idade, você vai ter algum tipo de legado no meio desse caminho. O Go nasce sem esse legado. Por outro lado, ele tem menos gente que sabe. C++, eu posso pegar qualquer bom programador, ele deveria saber, no mínimo, ler esse código. Mesmo que ele não consiga escrever ou colaborar escrevendo o melhor código, ele deveria conseguir ler esse código. Qualquer bom programador. Programador não é só programador de PHP, ou só de JavaScript, ou só de Python. Ele tem que saber ler todas essas linguagens. Então, depois que você se torna um programador experiente, novas linguagens deveriam ser fáceis de aprender. 30 dias é o suficiente para qualquer bom programador aprender qualquer nova linguagem. Isso eu sei porque eu faço isso. Então, Elixir, Rust, Crystal, Go, Ruby, Python, isso tudo faz parte do meu currículo, é normal. O que eu não vou ter, obviamente, é fluência. Então, se nesse exato momento você me mandar fazer um código em Rust, eu vou demorar mais do que um cara que já programa todos os dias. Mas eu vou com certeza chegar na mesma solução. Não tenha dúvidas quanto a isso. Então, a linguagem de programação não determina a qualidade dessas criptomoedas. O que determina é a qualidade do processo de desenvolvimento. Então, se o processo ele é um processo ruim, se ele sobe em código que não é testado, se vai soltando mais bug do que corrige, esse tipo de coisa que não pode acontecer. A gente tem anos de open source e como deveria funcionar open source, é para isso que existe GitHub, por exemplo, como você reporta, como você testa, como você garante que isso funciona, como você audita. Então, tudo isso hoje existe. Então, programador que reclama que não consegue colaborar no Bitcoin porque não sabe C, tem que voltar para a faculdade. Não é possível destruir... Vamos lá. Não é possível destruir o Bitcoin.
Só que essa resposta não é muito útil. É possível você impedir o uso dele. O que acontece? Bitcoin, o pessoal tem que parar de pensar em Bitcoin ou criptomoedas só como dinheiro. É a mesma coisa que eu falo. Digamos que hoje eu crio uma lei dizendo é proibido você revender qualquer coisa que você tenha comprado. Se você comprou um Xbox, puta, não gostei do Xbox, vou colocar no Mercado Livre para vender e comprar um PS4. Digamos que eu fale, o governo coloca uma regulamentação dizendo é proibido você revender. Só lojas autorizadas podem vender produtos. É possível fazer? É possível. O que você faz com... O que acontece? Você mata o OLX, você mata a Enjoei, você mata o Mercado Livre, você mata todos esses serviços, é possível. E você vai criar um mercado negro. É isso que vai acontecer. Porque existe a oferta e existe a demanda. Alguém quer comprar o seu Xbox mais barato e você quer vender para alguém, mesmo por um preço mais barato, porque você não vai mais usar, você quer comprar um PS4. Mas existe uma lei dizendo que agora você é um criminoso se isso acontecer. Então vai acontecer um mercado negro. É o que já acontece hoje. É proibido importar coisas acima de $500 de Miami. Pergunta se isso alguma vez impediu alguém. Só é caixinha de final de ano para o cara do aeroporto para encher o seu saco e ganhar algum extra no final. É o presente de Natal dele. É só para isso que serve essa desgraça. Então, existe protecionismo, existem políticas protecionistas, existe toda essa ideia, por exemplo, será que o Uber acaba com o emprego dos taxistas? Não, o problema do emprego dos taxistas é que o maldito sindicato não deveria existir. Mas como existe esse negócio, oferta e demanda levam naturalmente a uma solução chamada Uber. Aí algum governo pode chegar e falar, eu proíbo o uso do Uber em São Paulo, ou no Rio, sei lá. O que vai acontecer? Agora, uma vez que você experimenta que existe essa opção, vai nascer uma terceira opção. Você não vai voltar para a primeira. É isso que vai acontecer. Se eu tirar da mão de todo mundo hoje o Mercado Livre, ou o Submarino, ou o Walmart, é proibido vender produtos pela internet hoje. Descobrimos, regulamentamos, só pode ir na loja, porque vocês estão destruindo o emprego dos vendedores de loja, coitado deles, vamos acabar com a internet. É possível, você vai criar a Deep Web, você vai criar a internet escondida. Nem na Coreia do Norte, nem na China, que tem o grande firewall, você vai conseguir impedir as pessoas do que elas querem fazer, porque isso se chama oferta e procura. Então, dada a lei da oferta e procura, uma vez que as criptomoedas tiverem um mínimo de adoção e as pessoas encontrarem um mínimo de valor nesse tipo de troca, seja por menos burocracia, seja por mais transparência, seja inclusive por preços melhores, porque tem menos intermediário, assim por diante, isso vai ficar. Quanto mais proibição eu tiver, mais eu vou ter ilegalidade. É isso que vai acontecer. Então, o problema não é que a pessoa está sendo um criminoso, você está forçando ela a ser. É isso que acaba acontecendo se você proíbe. Então, é possível destruir criptomoedas? É possível destruir criptomoedas. É interessante fazer isso? Não, só se você quiser aumentar o trabalho de todos os juristas e juízes só para ficar olhando o caso de cara que está usando Bitcoin. Então vamos lá. Smart contracts, ou contratos inteligentes, é uma característica de criptomoedas da segunda geração. O próprio Bitcoin permite um certo nível de contratos inteligentes. Vamos dar um pequeno exemplo. Para você fazer uma transação, o que acontece é que você cria um pacotinho, pensa um e-mail onde você tem um destinatário e um corpo, onde eu empacoto e carimbo com o meu carimbo, dizendo eu estou carimbando este e-mail, quando o outro receber ele sabe que veio de mim e somente de mim. Eu posso criar multi-assinaturas. Então, a única forma desse terceiro receber o meu pagamento é se esse segundo outro cara também carimbou junto. Então, a menos que tenha 2 carimbos, o outro cara não aceita. Isso já é uma regra diferente de só mandar uma transação. Eu já posso enforçar um terceiro agente nessa operação peer-to-peer, por exemplo. E eu posso criar cenários em cima disso. Isso é um exemplo.
O outro exemplo é onde eu crio o que é o verdadeiro serverless. Então o pessoal fala de cloud, aí a Amazon inventou o conceito de serverless, que é você poder executar funções em algum lugar da Amazon que eu não tenha que instalar uma máquina manualmente. Então o Ethereum é mais ou menos parecido com isso, porque eu publico um código dentro de uma carteira e esse código não roda na Amazon, não roda no Google Cloud, ele roda na máquina de alguém que está recebendo aquela transação naquele momento. A rede é distribuída, qualquer um pode receber. Esse código ele vai rodar dentro de uma máquina virtual como se fosse um Java. Então o Ethereum é como se fosse um Java que está distribuído, onde esse código é recopiado e replicado várias vezes, porque todo mundo tem uma cópia desse código, e alguém em algum momento vai executar esse código, e o estado modificado, por exemplo, digamos que é um mero contador, alguém mandou uma transação que soma mais 1 vira 2, esse 2 vai ser replicado para todo mundo. Da próxima vez que alguém mandar o próximo comando soma mais 1, o outro cara já vai ter o 2, vai virar 3. Então é assim que ele vai girando. Isso eu posso programar numa linguagem qualquer que compila no que a gente chama do assembly, que são os comandos mais básicos dessa máquina virtual. A linguagem mais famosa que gera esse binário, vamos dizer assim, se chama Solidity, que é inspirado porque tem curly braces, que são as chaves, parece um pouco de C, parece um pouco de JavaScript, parece um pouco de TypeScript. Então ele tem essa cara mais familiar, só que o entendimento de como executa esse código não é simples, porque a gente está acostumado a fazer um código que roda na minha máquina, onde os valores estão na minha memória e eu estou executando naquele momento. Então a maioria dos programadores que nunca lidou profissionalmente com redes e servidores e cloud e assim por diante, ele demora um pouco a entender essa noção. Então esse código não roda em um lugar específico, ele está em diversos lugares. Ele é um contrato que, uma vez instanciado, ele permanece instanciado. À medida que eu vou mexendo nesse valor, ele vai mudando, e esse valor é como se eu pudesse executar alguma coisa, der pausa numa máquina, volto daqui a um ano, despausa, a máquina está no mesmo lugar onde ela estava. É assim mesmo que ela funciona. Isso gera uma série de problemas que a gente chama de problemas de reentrância. São problemas que qualquer um que já tenha lidado com programação multithread, por exemplo, é familiarizado com esse problema, onde eu tenho variáveis globais de múltiplos agentes tentando acessar a mesma coisa em ordens diferentes. Se você não toma cuidado, você vai corromper esse dado. Então, o Ethereum não tem responsabilidade de segurar na sua mão e dizer o que fazer. Você deveria ser um programador. Então, se você olhar, por exemplo, a história, hoje, se você entra no Submarino, você confia que ele funciona. Raramente ele dá pau. Um Walmart, raramente você vê ele um dia inteiro fora do ar. Raramente você perde a conta dar errado. O que acontece normalmente é algum editor sobe um produto com preço errado, coisas desse tipo. Mas o sistema em si, ele tende a ser robusto. São 15, 20 anos de e-commerce. Os primeiros e-commerce, em 1995, então, e essa história é verídica, o Submarino na primeira versão, a homepage não era um sistema, era gente editando HTML manualmente e subindo num servidor via FTP. Então, isso é uma coisa que a gente fazia nos anos 90. Não existia o conceito de CMS, que é Content Management System, não existia WordPress, não existia Magento, não existia nenhum desses sistemas pré-prontos. Cada um fazia o seu e era mal feito. Então, a gente está nessa época, que nem eu falei, a gente está na era pré-web das criptomoedas. Então a gente ainda está pegando um monte de pedaços e juntando. Agora o que acontece é que isso tem valor hoje. Naquela época também tinha. Então na época das dot-coms, a pessoa fazia um monte de site, um mais tosco do que o outro, e-commerces que não conseguiam fazer checkout, meios de pagamento que não cobravam errado, sistemas de logística que não entregavam. Quem fez compra no Submarino em 2001 sabe que às vezes podia levar 2 semanas para chegar, porque ele falava que estava entregue, mas não estava. Então tudo isso naquela época era normal. O pessoal não tinha credibilidade no e-commerce. Ninguém gostava de colocar o cartão de crédito porque achava que ia ser roubado. Hoje em dia é normal, todo mundo bota o cartão de crédito em qualquer Candy Crush, mas naquela época não tinha.
Meios de pagamento eram ruins, você pagava boleto, não compensava, você mandava entregar, não entregava, você comprava o produto errado, isso era normal, isso acontecia. Hoje em dia é a mesma coisa no mundo de smart contracts. Ninguém ainda sabe quais são as melhores práticas, quais são a prática correta para cada um dos tipos de uso. Então você tem uma linguagem que é uma linguagem ruim. Na verdade, o Solidity não é uma linguagem boa, ela não é o suprassumo das linguagens, ela tem muita linguagem muito melhor. Ela ainda não é que ela permite, mas é fácil você cair em erros. Então, programadores que não estão acostumados a programar em C vão fazer porcaria no Solidity. Existem já frameworks para você trabalhar isso. Por exemplo, o OpenZeppelin é um framework. Eu não sei nem dizer se ele é o melhor ou não. E você tem a capacidade de rodar o Ethereum local na sua máquina, criar uma rede com você mesmo, mas como eu falei, a pessoa está reclamando que não quer usar C. Male ele vai conseguir subir um Ethereum na máquina dele. Mesmo para esse cara, você tem um aplicativo chamado Ganache. Ganache é um Ethereum simples que você downloada, dá um clique, ele abre o Ethereum para você na sua máquina, com já contas, moedas, bonitinho para você publicar seu smart contract e fazer testes locais. Mas o povo é preguiçoso. Então, como o povo é preguiçoso, em vez de fazer da forma correta, que era baixar o Truffle, que era baixar o OpenZeppelin, que era fazer testes unitários, teste de aceitação, teste integrado, exercitar esse código na máquina local e depois publicar, todo mundo quer o dinheiro fácil, então ele publica rápido. Então, era exatamente o que a gente fazia nos anos 90. Não dava tempo, todo mundo estava lançando um atrás do outro, lança do jeito que está, edita em produção no servidor, vou editar no servidor agora. O código vai morrer se alguém apagar a máquina, mas foda-se, vamos colocar lá. Era assim que se fazia nos anos 90. A gente não faz mais assim hoje. Quem estiver fazendo isso hoje está errado. E tem gente fazendo desse jeito hoje. Sem processos, sem deployment automatizado, sem infraestrutura automatizada, sem código com teste automatizado. Para pessoas que trabalham no mundo de tech startups e tecnologia moderna, isso é arroz com feijão. É básico. Qualquer um tem que saber usar Git, Continuous Integration, Continuous Deployment, Kubernetes, Terraform e assim por diante. Isso é básico. A maioria não faz. Tem gente que ainda está editando HTML na mão, abrindo FTP, dando copy-paste no servidor. Isso está errado. Isso não é o jeito de se fazer. Então, mesma coisa vale para criptomoeda. ICOs. ICOs, que são os Initial Coin Offering, principalmente no mundo do Ethereum, que nasceu de um ICO também, você tem um padrão chamado ERC20, que é uma interface de funções. E existem frameworks que já estão pré-prontos. Você basicamente baixa o OpenZeppelin, configura dizendo, é um crowdfunding, é um token sales, é um não sei o que. Se você minimamente souber ler, só isso já deveria ser suficiente para ter menos problema. Mas o povo tem preguiça. Então aí ele fala, não, vou fazer do meu jeito. Aí ele faz do jeito dele e faz caca. Então é isso que acontece. E isso vai continuar acontecendo. Aí a vantagem do livre mercado é que o livre mercado permite isso. O livre mercado permite que você, com seu produto porcaria, consiga ganhar dinheiro. E permite que qualquer outra pessoa possa entrar e oferecer um serviço melhor, e isso vai trazer a demanda para esse serviço melhor. É para isso que serve o livre mercado. Então, significa que vai ter gente no meio do caminho que vai perder dinheiro? Significa. Isso também significa livre mercado. Então, quem perdeu dinheiro é quem também não pesquisou, quis ganhar dinheiro rápido e vai tomar o risco por isso. Então, se sem pesquisar, o infeliz me coloca a casa para venda e joga esse dinheiro para comprar, seja lá qual moeda nova agora, e de repente ele descobre que a moeda tem bug e deu pau, o problema é dele. Então, ele tem a liberdade de tomar essa escolha porque o dinheiro é dele. Então, a hora que ele perder, também ele tem a liberdade de ter o prejuízo dele. Então, é assim que tem que funcionar. Esse é o jeito correto. Ninguém tem que proteger ninguém. Então, graças ao mercado não regularizado da internet, os e-commerces evoluíram de páginas porcaria que ninguém conseguia comprar e entregar nada para sistemas altamente eficientes que você consegue hoje comprar e no dia seguinte receber, em muitos casos. Ou na Amazon, que eu posso comprar agora, daqui a 2 horas está em casa. Então, lá nos Estados Unidos. Então, ele vai evoluindo. Amanhã vai ter um drone entregando para mim. Esse é o caminho do livre mercado. Regularize esse mercado cedo demais e você vai morrer com o submarino de 1999.
É isso que vai acontecer. Criptomoedas é a mesma coisa. Então, ICOs, smart contracts, são ferramentas incipientes, os programadores são ruins e não tem como ser bom, porque ninguém tem como dizer eu tenho 5 anos de Solidity, porque não tem 5 anos de Solidity ainda. Então, ninguém tem como dizer eu tenho uma carreira em criptomoedas ainda. É muito raro. Normalmente são os core developers dos blockchains. O Vitalik do Ethereum é um moleque ainda. Então, ele não tem 40 anos. Todo mundo ainda está aprendendo, é o primeiro passo, é a internet de 1990. Então, a gente precisa ter livre mercado e liberdade para fazer as escolhas erradas, para que uma hora a eficiência vai chegar. Assim como a escalabilidade, ele vai chegar, é inevitável. Basta ter oferta e demanda. Você coloca a regulamentação e eu mato a demanda, eu vou matar toda a eficiência que eu posso gerar, e isso vai gerar um mercado ruim para o resto da vida da criptomoeda. Eu tenho opiniões bem fortes contra tech startups e todo o modelo de seed money. Eu acho, assim, via de regra, então tem obviamente casos e casos. Via de regra, ninguém deveria ter como objetivo buscar seed money ou investimento. Ninguém deveria. Então, o estudante da faculdade hoje não deveria estar gastando seu tempo fazendo PowerPoint para fazer sales pitch num evento de startup. É perda de tempo. Isso é uma grande perda de tempo. Eu vou dizer por quê. Quando você tem 20 anos, o seu universo é desse tamanho, é pequeno. O que você conhece? Você conhece Facebook, Pinterest, Snap, Tinder. E o que você vai inovar no mundo? Vou inovar no mercado médico. Você não foi médico para saber. Mas eu fui no médico uma vez e eu não gostei do serviço. Você não sabe o que é o mundo médico. Vou inovar o mercado enterprise. Você nunca teve um emprego no mundo enterprise para saber como funciona. Não é do jeito que você pensa. Você não vai inovar esse mundo. Mas existe o caso, o Zuckerberg estava na faculdade. O Zuckerberg estava em Harvard. O Bill Gates estava em Harvard. Para eles terem entrado em Harvard, o background que eles tiveram não é o nosso, não é o meu, não é de 99% das pessoas. Então, o pai do Zuckerberg, o pai do Bill Gates, a família deles tem um histórico de político, de business e assim por diante. Então, uma das coisas que a pessoa tem que saber é o objetivo não é levantar dinheiro, o objetivo é resolver um problema. Só que você só vai resolver um problema se você já passou por N situações para entender as soluções. Então, eu digo isso porque, por exemplo, isso eu já sabia desde a época da faculdade, por isso que eu passei por a minha história passa por agências de publicidade, produtoras, mundo enterprise, telecom, indústria que eu estou falando, indústria de papel, indústria de várias das indústrias, depois mundo open source, depois tech startup. Então, depois de ver tudo isso, isso é uma fração só da indústria. Então, eu já conversei com médicos, já fiz projetos para médicos, por exemplo. Os médicos não sabem como resolver os próprios problemas ainda. Não é fácil de resolver esse problema. Então, vou fazer qualquer coisa que começa com vou fazer um projeto novo, preciso de dinheiro. Como é que é o seu projeto? Pensa que é o Uber de não sei o quê. Se começou com essa descrição, já está errado. Já está errado. Essa ideia não vale nada, absolutamente nada. Você esquece isso, volta para a faculdade, termina sua graduação, vai trabalhar, apanha e depois que apanhar e sobreviver, aí mostra que você realmente sabe, faça a solução e depois busque investimento para escalar o negócio. Investimento não é para começar o negócio e te dar um salário. Investimento é para depois que você fez o negócio, você escalar esse negócio. Esse que é o jeito certo de ver investimento. Aí o pessoal vê a ICO como uma outra forma fácil de ganhar dinheiro. Tá errado. Eu espero que esse cara se dê muito mal. Na verdade, eu espero que ele tenha que devolver esse dinheiro para todo mundo, porque tá errado. Então, o povo vai enxergar esse como um jeito fácil. Enquanto tiver gente com a demanda e você oferecendo, então quem é que você atrai quando você abre um ICO? Eu estou falando genericamente de ICO, não especificamente, mas é gambling. É basicamente jogo de sorte. Quem aposta em ICO cegamente é o mesmo cara que gastaria o dinheiro em Las Vegas, que gastaria no cassino, gastaria na roleta, gastaria qualquer um desses lugares e a adrenalina dele vem de ICO. Tem gente que gasta esse dinheiro com Candy Crush.
não tem problema. Tem gente que gasta dinheiro com Warcraft, com PUBG, com qualquer coisa do tipo e gasta o dinheiro. O dinheiro é dele, ele vai perder esse dinheiro? Serve para alguma coisa? Podia estar gastando para o bem da humanidade? Poderia. É a porra do dinheiro dele. Ele gasta onde ele quiser. Se ele quer gastar no ICO podre, gaste no ICO podre. Ah, o Ashton Kutcher falou da ICO tal, eu gosto do cara, vou fazer. Vai, é seu dinheiro, não tem nenhum problema. Então existe essa demanda e existe, obviamente, quem vai oferecer. Vamos juntar aqui uma celebridade, faça um ICO rapidinho, landing page é muito fácil de fazer, em 2 segundos está pronto. E está pronto mesmo. Eu faço um ICO agora em live coding e publico esse negócio, em 5 minutos sai um ICO. Não é mais difícil do que isso fazer um ICO, fazer um token sale, porque está pronto. Basicamente você troca o nome. Então, para quem não sabe, então entenda que o seu ICO nasceu em 5 minutos. Não é diferente disso, porque esse código é open source, tem framework pronto, esse framework gera o código e basicamente você troca o nome, diz quantas moedas quer e publica. Então pronto, você acabou de fazer um ICO. Aí você vai numa exchange que aceita moedas ERC20, se você for amigo do dono, aí tem a parte política. Então, normalmente que exchanges vão colocar isso? Quem é amigo dessa exchange? Então, eu sou amigo do dono da Poloniex. O cara falou que vai colocar minha moeda. Ok. Quer dizer que a moeda é boa? Não. E a Poloniex se responsabiliza? Também não. Quem que vai perder se der errado? Você. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Não tem gente que vai... É proibido ter jogatina no Brasil, mas tem gente que vai jogar bingo. Porque gosta. O dinheiro é dele. Não devia ser proibido. O cara vai para Las Vegas, deixa ele gastar o dinheiro dele. Não tem nenhum problema. Em algum momento, dada a demanda suficiente e reclamação suficiente, nego ficando puto de verdade e exigindo mais eficiência, aqueles que se sobressaem oferecendo ICOs de qualidade vão tender a levar a maior parte. Isso, de novo, é o livre mercado. Mas enquanto tiver gente querendo dizer, é um security, não é, tem que regular, não tem que regular, temos que proteger as pessoas, não tem que proteger ninguém. As pessoas têm que aprender a usar o dinheiro delas. Não sabe usar o dinheiro, vai perder. É assim que tem que funcionar mesmo. A velhinha de Taubaté só gasta o dinheiro dela desse jeito porque ela foi mal, ela viveu mal dentro desse guarda-chuva de proteção a vida inteira. Pergunta se a vozinha de Israel cai no mesmo truque. Não cai, mas eu tô falando verdade. A vozinha de Israel, se você tentar passar o truque nela, ela vai tirar a R15 que está embaixo da saia dela e vai te dar um tiro na sua fuça. É isso que vai acontecer, entendeu? Depende. Como sempre, depende. Então vamos dizer assim. Até a grande... É isso que muitos desenvolvedores não entendem isso. Eu vou falar assim, o que é um Bitcoin ou qualquer outra moeda? Para nós, desenvolvedores, Bitcoin ou qualquer blockchain, ele é nada mais, nada menos do que um maldito banco de dados primitivo glorificado. Então eu peguei o pior banco de dados e dei valor para ele. A grande sacada desse banco de dados é que nenhum banco de dados open source ou comercial eu posso expor esses dados, porque eu não tenho garantia da confiabilidade desse dado uma vez exposto. Então a gente gasta um puta tempo, recurso para criar firewall, política de segurança, etc, para impedir qualquer pessoa de chegar perto. Dependendo de quem é esse banco de dados, você tem um cara com uma metralhadora do lado da porta. E tem mesmo. Esse é o jeito que a gente lida com o banco de dados de banco. Agora, se você tem uma blockchain cujo propósito dela é que ele seja aberto, ou seja, não tem um lugar único ou lugares únicos onde eles ficam armazenados, pode ser a sua máquina, pode ser a minha máquina, você acabou de tirar o dono. Então, uma coisa é o dono do dado e a outra coisa é o dono do código. Aí existe um código que é usado para dar manutenção nesse banco. Esse código, que é código aberto, open source o pessoal confunde. Isso é notório. No Brasil isso aconteceu e é um problema que a gente confunde ser aberto com ser grátis. Então, é uma coisa que a gente discute no mundo open source quando a gente fala free. Free em inglês pode ser livre ou pode ser grátis. A gente quer dizer free como livre, não é grátis.
Uma coisa pode ser fechada e grátis. Qualquer amostra grátis que você já tenha pego na vida é grátis, mas não é aberto. Então existe essa distinção. Não deveria existir conotação social em open source. O open source é puramente o código ser livre. Não é liberdade de comprar coisas baratas para as pessoas. Isso é outro problema, isso é política. Então política e open source não deveriam estar juntos. Toda vez que alguém mistura programa social com open source, está completamente errado. Não é esse o propósito. Open source, na verdade, é o mecanismo capitalista mais eficiente já inventado para você manter software commodity. Por que um banco de dados ele é bom de ser open source? Não é porque ele é mais barato para você. Para mim, como empresa, não vale a pena gastar centenas de milhões de dólares de research e development para ficar mantendo um maldito banco de dados. Se todos nós dividirmos esse custo, todos nós vamos ganhar. Porque não é diferença competitiva para ninguém ter um banco de dados proprietário. Não é. Então, não é eficiente para mim, enquanto empresa, gastar $1 milhão mantendo o meu banco de dados. É melhor usar o de todo mundo, porque é o open source, porque está ali concentrado toda a experiência minha da IBM, sua da HP, sua da, seja lá qual empresa, da Fujitsu, qualquer uma que foi melhorando esse banco de dados. Mesma coisa vale para criptomoedas. Ele é um banco de dados. Então, a parte da governança que o pessoal discute hoje é porque a gente está no começo. Então, hoje, por exemplo, os DAOs, o caso do Ethereum, Ethereum que deu hard fork em Ethereum Classic, por exemplo. Então, quando que isso deveria acontecer? Quando que nós deveríamos fazer um fork dos dados, que não é só um fork do código. Você mudar a estrutura do código, você muda a estrutura do banco, aí aquele banco passa a ser um legado e você tem que ter uma nova. Então, discutindo agora se deveriam fazer de novo. Então, o problema é que hoje a gente ainda está lidando com bugs, com comportamentos que a gente não esperava, porque a gente nunca usou blockchain antes, então agora que a gente está usando, agora vão aparecer os problemas. À medida que os problemas vão aparecendo, a gente vai ser obrigado a corrigir esses bugs. Algumas dessas correções vão exigir um fork, um hard fork da rede. O que é um maldito hard fork? Imagina que até então você está fazendo bolachinhas com um molde redondo. De repente mudaram os moldes para serem estrelas. Dançou, agora não encaixa mais no redondo. Então eu sou obrigado a fazer um fork. É isso que são os hard forks. Então o hard fork é uma das respostas quanto ao que eu faço. Agora existe um problema. O código sozinho ele deteriora. Então qualquer software open source, só porque ele é aberto, não quer dizer que ele vai se tornar melhor. O open source, como eu falei, é uma solução capitalista. Ele é um livre mercado. Então, ele obedece a mesma curva de Pareto que o mercado obedece. 1% de todo software open source vai receber 90% da atenção. É o kernel do Linux, é o MySQL, é a distro do Ubuntu, é o Firefox. Agora, o outro softwarezinho obscuro que você soltou open source, nem sua mãe deu like nele, vai ficar lá. Se ele não for útil para ninguém, ele vai ficar no fim da fila. Ele tem que ser útil, ele tem que atrair pessoas, e infelizmente atrair pessoas, lidar com pessoas é política. Então todo open source de qualidade tem que ter o que a gente chama de um ditador benevolente. Alguém, um core group ou uma pessoa que vai pegar toda a colaboração, porque não pode todo mundo querer colaborar ao mesmo tempo. Agradecemos a colaboração de todos, mas o código de você, o seu código é uma bosta, o seu código é uma bosta e o seu código é uma bosta. Eu não posso fazer nada. Você não pode exigir que eu coloque esse código para dentro. Eu vou adicionar bug no sistema. Então você volta para casa, faz esse código direito e depois você me manda. É para isso que serve um core team. É para isso que serve o ditador benevolente. O Linus Torvalds é famoso por dar essas críticas pesadas. Então, quando a Intel fez, por exemplo, teve um problema lá do Spectre, do Meltdown, ele chamou os engenheiros de burros pra caralho de terem deixado isso acontecer e de demorar para fazer a correção. Então, o Linux, ele tem, não só ele é bom porque tem um monte de gente colaborando nele, mas porque ele tem o Linus Torvalds e os tenentes embaixo dele que filtram o joio do trigo. Cada 90% do código que é contribuído não vai para o trunk central do código do Linux. Ele é descartado.
puta, que desperdício, não deveria todo mundo? Não, é isso que garante que o negócio vai ficar bom, porque você só pega o melhor do que está vindo e você tira o código ruim. Então, fazer um código bom não é pegar o melhor cara e todo o código que esse cara faz é necessariamente bom. Não é. Assim como um filme. Todo filme, isso que a gente está gravando agora, por exemplo, vai ser gravado em 10 horas, sei lá. Mas só 20 minutos dele vai valer a pena, porque você edita 90% do resto. Para você fazer alguma coisa que entretém as pessoas no cinema, não é filmar, mostrar tudo que você filmou, é você editar 90% fora. A escolha de qual parte é boa e qual parte é ruim é que torna o filme bom ou o filme ruim. É a mesma coisa com código. Código é um processo de você escrever código e jogar fora código. Empresas que não entendem isso, que entendem código como a cada linha de código valeu não sei quantos dólares, portanto eu tenho que manter este código aqui porque custou dinheiro, está fazendo errado. É completamente errado. Mesma coisa vale para o mundo de criptomoeda. Tá? A parte de governança dele exige que tenham pessoas. Agora, o maior problema de ter pessoas que estão lidando com código, que tem valor em dinheiro, porque vale dinheiro hoje. Portanto, por exemplo, a maior controvérsia agora do começo de maio de 2018 é a EIP 999, que é para tentar devolver, por causa do bug que aconteceu, o dinheiro que o pessoal do Parity perdeu. A gente está falando de 500 milhões de dólares. Que um software, uma chave no software vai permitir desbloquear ou não, porque esse dinheiro ficou perdido numa carteira que foi morta. Então, podemos voltar isso? Agora, se eu voltar, eu abro um precedente. E o precedente é que, se acontecer de novo, o que vai determinar se eu faço de novo essa virada ou não? Agora é político. No código não é difícil, só que o político quer dizer, eu tenho que distribuir esse código novo para toda a rede. Quanto mais a rede cresce, mais difícil é. E se eu faço um hard fork, eu tenho que obrigar todo mundo a fazer uma replicação de novo da cópia do banco de dados. Isso causa um problema enorme de ter um monte de gente rodando a versão antiga, um monte de gente rodando a versão nova. Até isso normalizar, isso demora. Todo mundo sabe que toda vez que a Microsoft lança um update do Windows, pode ficar 6 meses até todo mundo atualizar, ou mais. Tem gente usando versão antiga por 2 anos. Então, fazer esse tipo de distribuição de software não é fácil. O código de criptomoeda tem que mudar o menos possível e quando ela for mudada tem que ser absolutamente significativa, ela tem que trazer ganhos tangíveis e reais e correções como essa que devolvem o dinheiro para o Parity só beneficia o Parity ao custo de todo mundo ter que atualizar o seu sistema. É um problema político. Como é um problema político, eu não posso codificar isso. Não tem como. Basta ter um sistema de votos, porque aí quem tiver mais voto ganha e quem não tiver... Não. Voto não serve para nada nesse tipo de sistema. Voto só serve para medir popularidade de quem está pedindo. Então, quem for popular, mas tem a pior proposta, vai ganhar. Quem tem a melhor proposta, porque gastou anos estudando aquilo, mas não perdeu tempo fazendo rede, não tem gente para dar like. Portanto, não vai ganhar. Então, popularidade é o que a gente chama de ditadura da minoria. Então, a gente não pode, ditadura da maioria, porque é quem tem mais popularidade, só. Mas popularidade não deveria ser o fator para se ganhar alguma coisa ou não nesse tipo de sistema econômico. Deveriam ser princípios, deveriam ser fundamentos. Então, o fundamento, por exemplo, por mais que doa, talvez seja dizer, eu entendo que não vai causar tanto mal, eu entendo que não é tão difícil fazer, mas por princípio vamos manter esse dinheiro perdido, porque eu abro um precedente. Não é nada difícil, eu poderia fazer hoje, não ia doer tanto assim. Não vamos fazer, mas para alguém dizer esse não é difícil, porque agora vai ter um tanto de controvérsia ao redor disso. E você deixar na mão de um core group que deveria estar pensando em como eu vou escalar esse sistema, como eu vou tornar ele mais seguro, como eu vou garantir a privacidade, como eu vou distribuir as moedas, como eu vou impedir que os hackers entrem. E aí ter que ficar discutindo Vanity Fair, publicando matéria, porque controvérsia, vamos buscar saber, e ficar perdendo tempo com public relations.
Isso é diametralmente oposto à eficiência. É, de novo, um trade-off. Então, eu não deveria, mas isso vai acontecer, ficar gastando meu tempo, perdendo meu tempo discutindo essas coisas. A gente deveria primeiro estar fazendo o software ficar robusto. Ainda não é. Então, o Bitcoin hoje não é 100% robusto, Ethereum hoje não é 100% robusto, não são softwares que estão rodando há 40 anos, mesmo os softwares que estão rodando há 40 anos têm bugs, então existe a necessidade de se fazer esse tipo de manutenção. O modelo open source, ele não é perfeito, mas é o mais próximo que a gente conseguiu encontrar entre eficiência e mantenabilidade. Então, a gente fica o tempo todo balanceando public relations e código. Então, se o Vitalik, eu sempre não consigo falar o nome dele, se ele fica perdendo o dia inteiro dele respondendo thread no Reddit ou respondendo no Twitter, ele com certeza não está escrevendo código no Ethereum para consertar o Ethereum. Exemplo. Então, é um trade-off. Então, esse trade-off, vamos aumentar a equipe. Não faça isso. Não existe consenso entre pessoas. Existe compromisso entre pessoas. Quanto mais gente você tem, pior vai ser para atingir consenso. É por isso que o Linux funciona, porque a gente confia no Torvalds. A hora que tiver uma controvérsia nas listas de discussão, o Torvalds manda um fuck you gigante e fala: enterra esse assunto que eu não quero mais falar dele. Ponto. Acabou a discussão. Isso é ruim? Às vezes pode ser, mas se o assunto é realmente importante, o Torvalds vai ser enchido umas 50 vezes de diversos caminhos. Aí uma hora ele vai ser obrigado a responder, que aí vai dar mais trabalho ficar dizendo não do que resolver o problema. Então, esse que é a métrica de como é que a gente deveria resolver esse tipo de problema. Não é pela quantidade de sims, é pela quantidade de nãos. Então, acho que por aí a gente vai encontrar uma solução, mas não existe uma forma exata, precisa para se dar manutenção nesse tipo de sistema. A gente vai ter bug, pessoas são humanos erram e humanos introduzem bugs. Então, infelizmente, a ideologia de você ter um sistema 100% perfeito que se dá automanutenção ainda não está lá. Talvez a gente chegue, ainda não é agora. Então, na verdade, a popularização do mundo de trading já começou antes de popularização do mundo de criptomoedas. Então, a gente tem mais opções melhores hoje do que 5, 10 anos atrás, não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Então, ainda não está no nível abrir um Snapchat e começar a fazer trading tão fácil assim. Não é nesse nível, mas ele é acessível. Eu não preciso ter conhecimento especial, MBA, não sei aonde, ou um sistema que eu não tenho acesso. Ele está na internet e assim por diante. Ainda existe um problema cultural. Então, principalmente no Brasil, ainda não é normal as pessoas pensarem em investimento. Ainda, inclusive, é normal as pessoas pensarem em poupança, que é terrível. Aliás, se alguém gosta de poupança, tira o seu dinheiro dessa porcaria e bota num DI. É uma droga. O pessoal ainda acredita em gerente de banco como investidor. Onde eu devo colocar meu dinheiro? Nunca acredite em gerente de banco. Não faça isso. Por quê? Porque é um vendedor. Ele ganha comissão por produto. Então, você tem que saber ler os produtos. Existem produtos bons em banco? Com certeza existem, mas as pessoas ainda não estão acostumadas a olhar esses produtos, ver quanto que é a taxa de administração, quando que vence os contratos, quando que tem as votações, todos os detalhes que existem em investimento. Então, isso é uma coisa cultural. Nos Estados Unidos já é mais comum. É muito mais comum. Inclusive, a aposentadoria deles é o 401k, que é um tipo de investimento. Então, eles têm escolha. Hoje eu tenho fundo de garantia, que é uma porcaria, não serve para nada. É um dinheiro que você vai colocando e você recebe menos do que colocou. Não serve para porcaria nenhuma, maldito FGTS. Você devia ter a opção de investir o seu próprio dinheiro. Mas como a gente não tem a cultura, então o povo pensa, eu der esse dinheiro na mão das pessoas, elas vão gastar em coisas supérfluas. Vão, problema dele, devia ter sabido disso antes. Então, o certo seria ele escolher os próprios investimentos. Então, o mundo de criptomoedas, ele é um produto de investimento.
assim como é um CDI, assim como são as ações da Petrobras, ele é mais um tipo. Existem várias categorias agora. Quem é trader profissional mesmo, nunca vai botar todo o dinheiro dele em Bitcoin. Assim como ele não colocaria todo o dinheiro dele em Vale. Ele vai fazer um portfólio, vai escolher 5% aqui, 10% ali, vamos acompanhando quem que teve maior, menor prejuízo. As pessoas têm que aprender a não só esperar o ganho e esquecer a perda, mas ver a perda e reajustar toda vez. As pessoas não gostam de ver más notícias, preferem. Só que não é que elas não vão ter as más notícias, elas têm as más notícias e ignoram as más notícias. Fala, puta, perdi dinheiro, não quero ver. Não vou ver porque se eu ver parece que vai cair mais. Fala, não, você tem que ver, você tem que aprender a ganhar dinheiro e aprender a perder dinheiro. Então só vai ganhar dinheiro desses dois jeitos. Então você tem que saber isso. Criptomoedas, aí passa a ser, entre aspas, um problema, porque aí você pega uma pessoa que nunca teve essa cultura de investimento e joga de uma só vez no produto que tem o maior risco financeiro de todos, que é criptomoeda. Como produto financeiro, ele é ultra arriscado. Não só porque as moedas são voláteis demais, o futuro ainda é incerto, como porque as plataformas são inseguras. Eu não tenho como dizer, só olhando para a cara do site, qual é seguro, qual não é seguro. Eu não consigo nem dizer qual está necessariamente mais tempo, porque quanto mais tempo você está no mercado, teoricamente você foi evoluindo. Então, hoje eu falei do Submarino em 1999, era uma porcaria. Se o caso do Submarino estiver ouvindo, me desculpa, mas era uma porcaria. Mas hoje, em 2018, a gente passou quase 20 anos. Ele é bom. Ele funciona, é confiável, eu sei que eu vou comprar ali. A chance de eu não receber é se o Correios entrou em greve. Isso acontece. O Correios não é privado, então é outra porcaria que não funciona também. Mas o Submarino eu sei que funciona. O PagSeguro eu sei que funciona. A Visa eu sei que funciona. Eu consigo colocar meu cartão de crédito na PlayStation Store, eu sei que ele não vai ser roubado. Não é que eu sei, eu confio nisso. Agora, a criptomoeda é novo. 90% das pessoas que entraram no ano passado, em 2017, por causa do grande boom que teve. Então, ninguém é bobo, passando tudo quanto é rádio. 90% entrou nesse período. A maioria das exchanges nasceram nos últimos 2, 3 anos. 2013 foi quando teve o Mt. Gox, que foi a grande bolha e explosão que teve. De lá para cá teve uma depressão. Então, ninguém tem muito mais do que 3, 4 anos. É pouco. 3, 4 anos. E muita gente ainda abriu e não teve que melhorar a plataforma, porque tinha pouca concorrência e muita demanda. Então, quando você tem muita demanda e não tem concorrente, qual incentivo você tem para melhorar a sua plataforma? Zero. Então, ofereço um serviço de baixa qualidade, mas como sou só eu que estou no mercado e talvez mais meu amigo aqui do lado, então foda-se. Então, agora é que a gente vai realmente colocar competição de verdade para ver quem é mais eficiente. E aí os consumidores, os novos traders, vão tender a escolher quem oferece a melhor segurança, a melhor eficiência, melhores ferramentas, melhores opções, da mesma forma, com os mesmos critérios que eu uso para escolher o melhor restaurante, melhor shopping, melhor loja, melhor cabeleireiro. É assim que funciona o mundo do consumidor. Eu tenho que ter mais opções. E a gente não tem essas opções ainda e as que tem são ruins. E a demanda teve um pico de alta, está todo mundo na zona de conforto, a gente está olhando agora para frente. A gente tem que ser a opção melhor. Eu não posso ser a mesma opção hoje como eu vou ser em 2019 ou 2020. A gente tem que estar olhando lá na frente. Voltando para aquele assunto da web, no começo da web, eu fico me imaginando imagine que sou eu, em 1990, já sabendo como acontece a história da internet. Eu sei que vai aparecer o Yahoo, o Google, o Facebook. O que eu faria com essa informação? No mundo da criptomoeda eu estou pensando dessa forma. Mais ou menos, quem já passou por tudo isso sabe o que está para vir para frente. Então a gente está tentando trazer isso mais rápido, em vez de esperar mais 20 anos. Então acredito que com pouco tempo, somando as ações dos novos internet traders que você tem, várias opções, Easy Invest, assim por diante, Magnets, você vai começar a educar melhor as pessoas, os jovens,
para quando eles tiverem dinheiro, porque infelizmente o cara de 18 está gastando dinheiro na balada, mas quando ele tiver 30, a gente espera que ele já tenha guardado um pouquinho. Quando ele guardar esse pouquinho, ele vai ter que escolher se ele vai comprar o carro novo para impressionar a namorada ou se ele vai colocar isso num fundo de investimento, seja tradicional, seja em criptomoedas, seja num portfólio, e nessa época ele tem que ter as ferramentas corretas para usar. Então a intenção hoje é que, como tem prós e contras nas corretoras serem o próprio pregão, não ter a Ibovespa. Significa que é desregulamentado, significa que algumas delas estão fazendo errado, a maioria está fazendo errado, mas como é que eu vou descobrir? Dá tempo suficiente, as que são ruins vão morrer, as que são boas vão continuar. É assim que funciona o mercado, é assim que eu espero que tudo continue funcionando. Eu espero que a gente não tenha nenhum lobby e nenhum dedo político em cima forçando o ruim a permanecer, porque é isso que acontece quando você regulamenta da forma errada. O ruim vai permanecer no mercado e vai afastar os bons. Por isso que no Brasil eu não tenho DHL, por isso que no Brasil eu não tenho FedEx, eu não tenho esses caras no lugar dos Correios, por exemplo. Então, na verdade, assim, hoje, como eu falei, tanto no Brasil, e aí não vou dar culpa só no Brasil, mas no mundo como um todo, o mundo de corretoras é muito amador. A gente ainda não tem nem de perto o que existe no mundo de Wall Street, do mercado Forex, S&P, nada nesse nível a gente tem ainda, está longe. High Frequency Trading ainda é um unicórnio a ser alcançado. Male male, algumas conseguem fazer uma API que não quebra. Então, está longe ainda disso. Longe que eu digo assim, se eu comparar a que tem hoje com a que é o ideal, a distância é longa. Para chegar lá, basta começar a gente a fazer. Então, o que a gente ainda não sabe é quais de todos esses mecanismos, ferramentas e produtos vão realmente ser relevantes no mundo de criptomoedas. Então, talvez algumas delas tenham usos diferentes. O pessoal de trading, por natureza, é um pessoal que tem como aptidão e cultura saber balancear risco, estratégia, ele sabe perder, ele sabe ganhar. Porque investidor não é só aquele que ganha dinheiro, é aquele que perde dinheiro também. Assim como qualquer corredor. Corredor profissional não é aquele que só ganha corrida, é aquele que bate e sabe voltar. Então é uma grande diferença isso. O cara que corre em linha reta sem se importar com nada e aquele que sabe se adaptar. Então a gente está começando agora a criar esse mercado. Para o mercado de trade existir, precisa ter volume. A gente não tem um volume ainda comparável para um mercado tradicional. Então o volume é baixo no Brasil, é ridiculamente baixo na verdade. Então o que se negocia diariamente no Brasil de criptomoeda é uma fração do que uma exchange, uma corretora negocia em um dia nos Estados Unidos. Uma corretora, e tem umas 20. Então, se uma nos Estados Unidos negocia 5 mil bitcoins por dia, o Brasil como um todo, se junta todas as top 10, não dá 1.000 por dia. Então ainda é ridículo o volume, que volta ao que eu falei no começo, de que a nossa fração nessa pizza de criptomoedas é quase irrelevante ainda, e a gente precisa aumentar isso. A hora que esse volume aumenta, naturalmente, investidor de risco aparece. Lá fora, no exterior, tem toda essa discussão de pump and dump, o pessoal do JP Morgan, os Soros, será que são eles que estão, as baleias que a gente chama, que estão injetando capital e fazendo subir a cotação para logo em seguida decair? Então existe toda essa discussão ainda de como esses grandes investidores vão começar agora a mexer nesse mercado, que por natureza ele tecnicamente é manipulável única e exclusivamente porque ele ainda é pequeno. Num mercado gigante, mesmo as baleias passam a ser peixes no oceano. Então, o problema todo é o mercado pequeno. Quanto menor for o mercado, mais sujeito à manipulação ele vai estar. Porque, obviamente, qualquer um que tem um pouco mais de dinheiro e quer brincar no mercado vai dar um pump, que é injetar capital, aumentar a cotação artificialmente, para logo em seguida retirar e todo mundo que acompanhou nesse caminho fica no caminho. Então é isso que acaba acontecendo nesses cenários. À medida que eu tenho volume, liquidez e tudo mais,
Aí eu vejo mais investidores tradicionais entrando nesse mercado com mais força. Não só porque hoje a gente não tem as ferramentas que eles usam, mas porque não tem o volume, esse é o principal. Enquanto eu não resolver o problema do volume, não adianta oferecer só ferramenta, porque a ferramenta ele só funciona em grande volume de dados. Então eu preciso ter volume primeiro. Acho que esse é o caminho. Falando especificamente de programação, por exemplo, todo mundo confunde programação com operação de computador. Então, o que muitas escolas, a gente vê com crianças, é operar um computador. Operar um computador e programar são coisas diferentes. Da mesma forma que colocar uma lasanha no micro-ondas e fazer gastronomia são duas coisas diferentes. Ambos chegam com comida no final, mas a gente sabe a diferença entre as duas. Programação é o que a gente chama de uma profissão de prática, assim como gastronomia, assim como escultura, pintura, literatura, escrita no caso, porque você não tem como aprender uma receita e aplicar essa receita. Você tem como aprender princípios e técnicas e aprender a permutar essas técnicas até encontrar um resultado que te agrade. E aí você tem resultado objetivo e resultado subjetivo. Então, o resultado objetivo é atingir uma certa métrica. O resultado subjetivo é se esse jeito foi bom, bonito, feio, melhor, pior. Então, uma escultura, ela pode ter feito as técnicas corretas e ser feia, esteticamente falando. Então, da mesma forma, a programação eu posso atingir um objetivo e o código ser esteticamente ruim. E isso faz diferença, porque significa que a versão 2 vai ser mais demorada ou mais rápida, ou que as pessoas vão ter mais ou menos bugs. Então, em programação, ele é uma prática. Então, não existe nenhum curso no mundo, online, faculdade, técnico, qualquer coisa, onde você vai fazer 2, 3 anos e quando você sair, você será um profissional completo. Não. 100% das vezes você vai ser o tanto de esforço que você aplicar. Se você aplicar a média do esforço, você vai ser um júnior. Você ainda precisa de mais 10 anos no mercado até eu poder talvez te chamar de sênior. Porque se você passar os 10 anos repetindo a mesma coisa por 10 anos, você ainda é tão ruim quanto era no dia 1. Então você teve que... A única forma de você ser sênior nesse mercado é você ter passado por diversas atividades diferentes, resolvido problemas de formas diferentes. Então, eu costumo dizer que no mundo sério de programação mesmo, 20% do seu tempo é dedicado a código, 80% é no entendimento do problema e das melhores formas de chegar numa solução. Para chegar do ponto A até o ponto B, eu posso ir em linha reta, mas se ele é montanhoso, eu posso fazer N outros caminhos, inclusive me jogar de foguete para cima e cair de paraquedas. Todas são formas de chegar do ponto A ao ponto B. Algumas são mais eficientes do que as outras. Então, para eu saber disso, eu tenho que ter praticado várias formas diferentes. Então, ninguém sai do MIT sendo gênio. O cara, inclusive, para chegar no MIT, ele teve que aplicar um esforço que a maioria não aplica. Por isso que ele é bom. Não foi o MIT que tornou ele bom. O MIT escolhe aqueles que já têm essa tendência, que é resolver problemas e de formas diferentes e sem resistência de jogar fora coisas que você aprendeu. Então, eu sou programador há mais de 20 anos, então tem linguagens que eu aprendi que não se usa mais. Significa que eu perdi tempo desenvolvendo essas linguagens? De jeito nenhum. Os problemas que eu resolvi nessas linguagens hoje servem de insumo para que nas novas linguagens que eu pego, eu já saiba chegar no caminho correto. Eu costumo dizer que um júnior é um cara para que, se eu der um problema, ele vai achar 20 formas diferentes de resolver. O sênior é aquela que se eu jogo o problema, ele vai dizer tem 2 formas, vamos testar essas 2. A diferença entre um sênior e um júnior é que o sênior já aprendeu que as outras 18 opções não vão funcionar. E ele sabe disso porque ele já fez as outras 18. Então, uma vez que você passa por isso, é que você vai conseguir. É igual gastronomia. O cara que faz o melhor prato não é aquele que sabe a sequência para chegar no melhor prato. É que ele já tentou 100 vezes diferentes. As 99 que deram errado ele jogou fora e teve uma combinação que deu certo. É assim que você atinge perfeição.
Por isso é uma profissão de prática. É diferente, por exemplo, de contabilidade, onde você só tem aquele jeito de fazer, porque não tem outro, porque a regulamentação é essa, o formulário é esse, a equação é essa. Não tem muita manobra que eu possa inventar para ficar ordens de grandeza superior ao outro. Em programação eu tenho, porque eu tenho essa elasticidade, seja sabendo mais tecnologias, tendo tido mais experiências diferentes, passado por mais mercados diferentes, porque quem só trabalhou em um tipo de mercado só sabe um tipo de solução. Então, tem gente que fala, eu só vou trabalhar em startup, não quero trabalhar no mundo corporativo. É um imbecil, porque ele está perdendo toda a experiência que ele deveria, mas é um lugar ruim. Ok, se você é tão bom, você deveria estar encontrando a solução para esse lugar ruim. Então, se você nunca parou para experimentar o lugar ruim, você jamais vai inovar nessa área. É o que eu falo para qualquer... Então, eu vou ser só programador back-end, não preciso saber design. Você é uma anta, porque no final das contas, se você souber os dois, a sua solução vai ser melhor. Não precisa ser um mestre designer, você precisa se interessar em saber outras pontas. O mundo financeiro é a mesma coisa, ninguém precisa ser vou fazer um PhD em finanças macroeconômicas, blá, 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 blá. Não é isso que você precisa fazer para ganhar dinheiro. Você só precisa ter o seguinte objetivo. Para mim, é importante que eu faça o meu dinheiro valer mais amanhã do que ele vale hoje. Se isso for importante, então você deveria gastar algum tempo para cuidar desse dinheiro. Se você terceirizar essa responsabilidade, então você também está terceirizando o seu risco. Se der errado, a culpa de você ter terceirizado é sua. Você não queria, você está apostando que o outro vai saber mais do que você, mas é uma aposta. Então você está apostando com o seu próprio dinheiro. Então se você vai apostar com o seu próprio dinheiro, pelo menos faça opções, tome escolhas melhor acertadas do que simplesmente cara ou coroa. O amigo do meu pai garantiu para mim que eu ia ganhar dinheiro. Ele pode garantir o que quiser, ele pode garantir que amanhã você vai para Marte. Se você vai ou não é outro problema. E se você acreditou ou não, é só seu problema. Então, primeiro de tudo, as pessoas têm que ser mais céticas. A educação começa em ceticismo. Ceticismo não é não para tudo. Não acredita em nada. Não é isso. Ceticismo é, vou ver o que você está me dizendo, vou checar e depois eu te digo. Isso é ser cético. Então, eu sou uma pessoa absolutamente cética. Ninguém vai me dizer que amanhã eu vou ter o dobro de lucro. Não acredito. Posso ganhar dinheiro com criptomoedas? Com certeza posso. Posso ganhar dinheiro com ações na Petrobras? Com certeza posso. Aí o cara fica morrendo de medo porque, aconteceu a Lava Jato, o Joelson, o Jaesley falou qualquer merda, caiu as ações de tudo. É normal. Todo mundo econômico tem ciclos. Tudo é uma bolha. Então, tudo sobe e tudo desce. Tudo valoriza, tudo corrige. Tudo valoriza, tudo corrige. Se eu for pensar só em ver a curva subindo, você não é um investidor. Você tem que saber segurar as pontas quando ela cai e entender por que ela cai. Porque se eu fosse desesperar toda vez que cai, principalmente para quem é programador, por exemplo, toda linguagem de programação é uma bolha. Toda tech startup é uma bolha. Tudo que se trabalha no mundo de internet hoje é uma bolha. Snapchat, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar agora, a Kardashian faz um tweet, 2 bilhões desaparecem da valuation da Snapchat. Isso é uma bolha. Continua valendo dinheiro, mas é uma bolha. Então a internet crasheou no ano 2000. Foi um crash, ela morreu. Do ponto de vista de ações, ela morreu. Ela teve um pico e uma vertical para baixo. A internet basicamente morreu. Se você não acredita em bolha e qualquer coisa do tipo, não devia ter internet. A internet não devia existir. Mas dado tempo suficiente, aquela queda que aconteceu no 2000, nós já recuperamos agora. Já estamos acima do que era o mercado naquela época. Então o mercado cai e o mercado sobe. Se os fundamentos estão lá, isso vai acontecer de novo sempre. 2008 o mundo morreu. O povo quase falou, vai acontecer o apocalipse, o Armagedon, acabou o capitalismo, morreu tudo. 2008 e 2009 foi isso. Ok, já voltamos. Então, esses ciclos acontecem. E o povo tem que aprender a parar de ver memes
Parar de acreditar no amigo do lado, parar de pedir opinião no WhatsApp, porque não é assim que se investe. Não é perguntando, ou você acha que o dólar vai subir, ou você acha que a Petrobras vai cair. Isso não é investir. Isso é a mesma coisa de você perguntar para o croupier no cassino, ou vai aparecer um Ás? Será que vai aparecer um Reis? Será que a roleta vai dar vermelho ou vai dar preto? Será que a moeda vai dar cara? Ou você acha que vai dar cara? Ou você acha que vai dar coroa? Não faz nenhum sentido. Ninguém perguntaria isso pelo WhatsApp. Então, por que diabo pergunta quanto que vai ser o Bitcoin amanhã? Não faz nenhum sentido. A pessoa tem que dissociar esse tipo de comportamento. Ele é um mercado de probabilidade. Pode subir, pode descer. Como é que faz um bom investidor? Se entendendo a maioria das variáveis que eu possa ver, me parece que ela vai subir, então eu vou apostar mais em compra, mas vou deixar uma venda. Então qualquer uma das opções que acontece, eu ganho. Isso que é o que a gente chama de estratégia antifrágil, que a gente gosta de falar hoje em dia. Antifrágil não é ser resistente, é ser resiliente de tal maneira que se eu ganhar, eu ganho muito, se eu perder, eu perco pouco. Essa é a estratégia de qualquer investidor. Você não faz só compra ou só venda, você balanceia compras e vendas de tal maneira que se o mercado subir ou se o mercado descer, eu não vou perder tanto. Eu aceito perder alguma coisa, mas não tudo. Se eu quiser achar qual vai ser, vai subir ou vai cair para apostar 100%, querer maximizar meu ganho, quanto mais eu quiser maximizar, maior proporcionalmente é o meu risco. E se eu errar, maior proporcionalmente é meu prejuízo. Isso é normal. Se eu colocar todas as minhas fichas no vermelho da roleta e der preto, eu vou perder tudo. Qual que é o jeito certo? Faz metade nos dois. Não tem outro jeito de você começar a ganhar a não ser aceitar certas perdas. E você testar o mercado nas duas direções. Fazer long e fazer short. Ver a tendência de subida, ver a tendência de descida. Aplicar um pouco na compra e um pouco na venda e balancear suas perdas. É assim que você ganha dinheiro, um pouco todo dia. Faça isso um pouco todo dia, mesmo sem você ser ultra avançado, tecnicamente você não deveria estar perdendo tanto. Na verdade, devia estar ganhando. Então, mas se você tentar colocar, vou comprar agora, porque eu estou vendo que daqui a 6 meses eu vou vender pelo dobro, você provavelmente vai perder dinheiro nesse caminho. Primeiro que você não vai se aguentar, porque nesse meio do caminho vai ter um ciclo e ele vai cair. Aí você vai vender mais barato do que comprou. Aí você dançou. Então é isso que vai acontecer. Educação começa em exercício, porque é uma profissão de prática. Trading é prática. Prática de trading começa em perdendo pouco dinheiro para você começar a perder mais dinheiro. Para aí você começar a falar em cifras maiores de ganho. Você nunca, jamais vai fazer, se você for um programador, o Facebook do jeito como ele é hoje no dia 1. Você vai fazer uma porcaria primeiro, e daqui a 10 anos ele vira o Facebook. Da mesma forma, você nunca vai ganhar apostando 100 mil reais agora, vai ganhar 1 milhão de reais em Bitcoin agora. Jamais isso vai acontecer. Você vai primeiro começar investindo 500 reais, talvez perder esses 500, aí você investe 1.000, perde mais 500, aí você investe 2.000, até você entender o que é perder dinheiro, por que eu perdi dinheiro, onde que eu errei, coloquei mais para comprar, mais para vender, qual foi a estratégia que eu fiz errado, deveria ter colocado em Dash, deveria ter colocado em Ethereum, deveria ter colocado um pouco de cada, deveria ter movido esse para cá ou para lá e começar a ter essa sensação, sentir na pele o que é cada uma dessas ações, aí você vai ganhar dinheiro no futuro. Então, é uma profissão de prática. Ninguém precisa dedicar a vida inteira, ler todos os livros de matemática financeira do mundo. Você tem que aprender aos poucos, colocando pouco dinheiro que você pode perder. E você pode perder 500 reais, porque eu sei que você gastou mais que isso na balada, pagando muito mais caro pela vodka de lá do que se você comprasse no mercado. E isso é oferta e demanda. Ele não está errado de te cobrar mais caro, porque você não ia achar outro lugar mais barato naquela hora da noite. Então, isso faz parte do aprendizado também. Bom, na verdade,
todas as convenções que a gente tem hoje em dia vêm sendo quebradas por tecnologia. Então, as maiores controvérsias é o jeito antigo versus o jeito novo. O Uber versus o táxi. No caso, trabalho remoto versus trabalho no escritório. Então, existem várias vertentes indo em algumas direções. Graças aos céus, existem várias tentativas. Então, as que forem mais eficientes a longo prazo tendem a valer. Vou dar um exemplo, experiência própria na minha empresa CodeMiner. A CodeMiner é uma empresa que a sede é São Paulo, mas eu tenho 1, 2, 3 desenvolvedores em São Paulo. Eu tenho 70 desenvolvedores em 12 cidades. Eles estão todos em casa? Não. Porque eu não gosto de trabalho home office? Também não. Eles estão mais próximos das suas casas em cada uma das suas cidades. Então, a maioria deles não demora 15 minutos, meia hora para chegar no escritório, no máximo. Aqui em São Paulo, eu demoro 30, 40 minutos para chegar no meu próprio escritório. Mas, por quê? Porque a pessoa que a gente contrata muita gente recém-formada de faculdade. Recém-formado de faculdade jamais deveria trabalhar remoto como freelancer. Por quê? Porque ele se limita. Quando você é novo, 20 anos, 18 anos, 25 anos mesmo, você precisa ter outras pessoas ao redor para aprender com elas. Não seja arrogante de achar que você já aprendeu tudo na faculdade. Você não aprendeu nada. Você vai aprender agora. E não só com o seu par de programação, com o cara do marketing, com o cara do RH, com o cara do comercial. Você vai aprender como é que o cara faz para vender. Eu não sei vender, deveria saber o que ele pode me ensinar. Por que tem essa burocracia no meu CLT? Puta, deixa eu perguntar para essa pessoa de RH que ela sabe disso. Por que o meu web design é uma merda? Deixa eu perguntar para esse cara de marketing, talvez ele me diga. Se você for tentar aprender tudo sozinho, também pode. Dá também. A maioria das pessoas não tem nem a disciplina e nem sabe por onde começar. Mal sabe qual linguagem vai aprender amanhã. Muito menos marketing. Mas deveria saber. Deveria saber marketing, deveria saber escrever direito, deveria saber conversar melhor e vender melhor. Tudo isso deveria, porque 20% do problema é código. O outro é você pegar um problema, saber elaborar o problema, saber entender os resultados dessa resolução do problema e saber vender essa resolução para frente. Não adianta depois ninguém aceitar o que você disse e falar no Twitter, eu odeio trabalhar em empresa porque ninguém aceita o que eu digo. Isso se chama mimimi, isso se chama sou criança, não sei o que estou fazendo. Então primeiro vai trabalhar, aprende como trabalha como adulto, aprende o que é negociar, aprende o que é compromisso, às vezes toma lá, dá cá, vamos encontrar no meio, aprende a engolir certas perdas, porque se você não souber engolir um argumento não vencido, muito menos perder dinheiro na criptomoeda ou em bolsa de valores. Você não serve para ser investidor, você não serve para ser empreendedor, porque empreender é um jogo de negociação de acertos e erros. O cara quer ser CTO de uma empresa, mas não sabe vender o peixe. Aí reclama, pô, ninguém me ouve e eu sou o CTO. Fala, você é um péssimo CTO, porque se fosse bom as pessoas estavam indo perguntar para você. Não você tendo que ver as pessoas tomando decisões sem você participar delas. Significa que você é um péssimo CTO, ou um péssimo VP, ou qualquer coisa desse tipo. Porque você achou que era só saber aquela uma linguagem, programar que nem um condenado de 6 horas da manhã a 6 horas da noite, que não traz vantagem nenhuma. Que significa que se você faz isso, a única coisa que você faz da vida é corrigir o seu próprio bug no dia seguinte, e ficar fazendo isso eternamente, e enquanto isso está todo mundo tomando decisão mais importante sem você estar participando dela. Então é uma pessoa disfuncional. Por isso que a gente tem escritórios onde você tem grupos de desenvolvedores que vão de estagiários a sêniors, onde você tem júniors olhando os sêniors e sêniors olhando os júniors para trocar experiência entre eles. Assim você cresce as pessoas mais rápido. Uma vez que a pessoa já é sênior, já passou por tudo isso, já tem experiência e agora quer uma vida menos acelerada, na verdade, e tem as condições para isso porque ele é bom mesmo, aí o trabalho remoto para ele é excepcional, porque ele fica em casa, trabalha 6, 7 horas por dia,
o trabalho que ele oferece é de alta qualidade, porque ele já passou por esses problemas, então é justamente o cara que eu procuro para resolver aquele problema cabeludo que só ele sabe resolver, portanto a taxa hora dele é enorme. Então esse cara, com certeza, vai viver muito bem de trabalho remoto. O outro cara que é mimizento, não tem experiência, faz código ruim e quer fazer trabalho remoto porque ele acha que é legal ficar em casa, de pijama, trabalhando via Skype, ele vai trabalhar 15 horas por dia, fazer um monte de erro, não saber por que as pessoas estão xingando ele e achar que o mundo inteiro está contra ele, quando na verdade o trabalho dele é de baixa qualidade, portanto é barato, portanto qualquer um pode fazer, portanto o cliente vai xingar mais ainda ele e portanto ele vai ser substituído. Portanto não é o melhor jeito de trabalhar no começo da carreira. Então no começo da carreira ele tem que procurar gente que sabe mais do que ele. O máximo possível. E não só para ser fã-clube de celebridade, que isso também não serve para absolutamente nada. Então, ai, nossa, sigo esse programador celebridade, foda pra caralho, like. Puta que pariu. Não faça isso. Não serve para nada. Não tenha ídolos, tenha referências. Então, vamos ver se o que esse cara falou vale a pena mesmo. Vou testar, ser cético. Então, aí você demonstra que tem capacidade para talvez investir e ganhar dinheiro. Senão você vai ser preso o tempo todo, um escravo desse jogo de likes. Jogo de like não leva ninguém a lugar nenhum. Sai do Twitter, sai do Facebook, sai desses eventos para ficar só falando de ídolos e celebridades, não sabe absolutamente nada. Estuda, aprende com quem sabe mais. E aí sim começa a criar a sua própria definição do que é ser um profissional. Então, mas antes disso, você ainda não é. Vai ter que aprender do jeito tradicional, apanhando. No pain, no gain. Não tem outro jeito. Eu gostaria que não, mas sendo mais realista, ainda acho que sim. A gente vai provavelmente ter uma mistura. Na verdade, eu vou mudando da seguinte forma. A gente pensa para ficar mais fácil de visualizar. Sem moeda, ele serve para facilitar a troca. Ela é uma história onde eu dou valor para um pedaço de papel. Então, porque existe um terceiro que garante esse valor, por isso que eu e você podemos trocar papel. Esse papel não tem valor intrínseco. Eu não posso comer, ele não mata a minha fome, não serve nem para limpar minha bunda, não serve para nada. O papel em si. Mas ele tem um valor de troca. Eu troco esses 5 papéis de 100 pelo seu Xbox. E eu consigo fazer essa troca. Mas é tudo uma troca. Antigamente, eu só conseguiria trocar produtos se a gente estivesse próximo, numa comunidade, por exemplo. Você é padeiro, eu sou eletricista, você me dá pão, eu conserto a eletricidade da sua casa. A gente consegue fazer esse tipo de troca. E sempre existiu, mesmo com papel e moeda, ainda sempre existiu alguma forma de troca. Por causa da internet que facilitou a comunicação com todo mundo, de repente eu consigo hoje comprar um item de colecionador do Star Wars de 30 anos atrás, eu vou achar fácil para comprar. Eu não preciso de uma convenção, não preciso de uma Comic Con, numa feira, eu consigo, vou no eBay, eu vou achar. Eu consigo comprar um troço barato da China, um celular da Huawei, da Xiaomi, e ele vai chegar na minha casa. Esse produto que eu comprei de terceira mão lá na China. Eu posso fazer isso. No Brasil eu consigo, você me vender a sua moto, eu vendo para você minha bicicleta. O Mercado Livre existe para isso. Então, existem formas de se fazer trocas hoje, que não é só compra e venda com moeda. Eu posso hoje fazer esse tipo de... Existe essa facilidade. Então, expandindo mais, não é, a criptomoeda é um item dentro dessa infraestrutura de internet. Então, a internet, como ela está indo hoje, ela funciona de tal maneira que mais e mais pessoas vão achar mais e mais prático fazer esse tipo de operação. Assim como o Uber. Então, o tal do Uber, que a gente fala Uber para tudo, de fato, Uber para tudo. Hoje em dia, antigamente eu estava comentando que era a única comida que eu podia ter no domingo à noite era a pizza do bairro, porque era o único telefone que eu tinha na geladeira. Hoje eu posso pedir no bar do Alemão, no Almanara, não sei aonde, e vai chegar aquele negócio via iFood. Então, isso tem evoluído.
Do ponto de vista financeiro vai ser a mesma coisa. Talvez eu tenha múltiplas moedas, talvez comece a ser fácil de aceitar dólar, Bitcoin ou qualquer um que seja o sucessor dele. Eu não acredito que vai ser necessariamente o Bitcoin, pode ser a moeda de quarta ou quinta geração, da mesma forma como aquele site de 1992 já não existe mais hoje, então vai ser provavelmente alguma outra coisa. A gente vai ter um período em que essas duas coisas vão entrar em conflito e se existir oferta e demanda, principalmente a demanda suficiente por esse tipo de moeda de troca, isso tende a forçar a coexistência. Os bancos vão continuar existindo, porque a gente pensa em mercadoria e compra, a gente pensa em valores pequenos, a gente está falando, comprar uma geladeira, comprar um carro. O pessoal não para pensar que existem volumes gigantes de dinheiro que estão sendo trafegados pelos oceanos nesse exato momento em fibra ótica. Todo o nosso dinheiro já é digital, inclusive, então a gente está trafegando bilhões por dia. Então não é só o problema de trafegar, minha transação demora um pouco mais para comprar meu livro na Amazon. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando, eu preciso transferir 100 bilhões hoje dos Estados Unidos para a China. Então a gente está falando de outro problema, é outra categoria. Existem bancos, existem intermediários nesse meio do caminho, todo esse tipo de problema vai ter que ser resolvido, ele não vai ser mudado tão fácil. Todo mundo pensou que todos os bancos iam sair do COBOL, dos mainframes, migrar tudo para Java nos anos 90, isso nunca aconteceu, isso ainda não vai continuar acontecendo, não faz sentido economicamente eu fazer isso. Então, o que vai acabar acontecendo é uma coexistência entre dois mundos. Na próxima geração, pelo menos, ainda acho que vai ser assim. Só que vai ser muito mais... A gente ainda não inventou o browser, esse que é o problema. Eu tenho todas as ferramentas, eu tenho a rede, eu tenho os protocolos, eu sei como trocar pacotes de um lado para o outro. Essa é a internet até os anos 80, mas ela não tem utilidade ainda. Enquanto eu não achar a utilidade, que é achar o navegador, o browser, o equivalente a isso, para começar a gerar os Yahoo da vida, a gente ainda vai estar... Não tem muito o que dizer. Então, para isso acontecer, essa é a primeira vez que a gente criou um software open source com valor monetário agregado a ele. Então, essa é a grande diferença. Isso pode virar muita coisa, pode não virar nada. Tudo vai depender agora de como vai, para onde a demanda vai. A demanda não apontou nenhum lugar ainda. Esse aqui é outro problema. Os bancos estão mais à frente, porque uma das coisas mais óbvias que vai acontecer é que vai ser muito mais fácil trafegar o dinheiro tradicional para fazer a parte de transferência de dólar para real, para rublos, para não sei o que. Isso vai facilitar muito. Transferência de dinheiro internacional e assim por diante. O uso da blockchain enquanto transparência de governo, enquanto transparência burocrática entre empresas. As pessoas não entendem que entre empresas gasta-se milhões e milhões e milhões só na comunicação entre elas para conseguir produzir um produto que depende de peça de 20 empresas diferentes. Pensa fazer um carro, pensa fazer um avião. Tudo isso pode ser facilitado com tecnologias blockchain. Isso já está acontecendo. Mas do ponto de vista onde isso vai afetar o bolso da pessoa normal, isso ainda vai levar algum tempo. Primeiro a gente tem que resolver o problema de colocar a moeda na mão dessas pessoas. Aí elas vão decidir o que fazer com isso. Como elas não têm ainda as moedas na mão, porque não é fácil, não é barato, ou não é acessível, ou simplesmente pessoas desconhecem, ainda as possibilidades são muito poucas. Muito poucas. Tome controle da sua própria vida. Para de terceirizar a responsabilidade para os outros. Essa seria a maior dica que todo mundo deveria ter. Todo mundo cresce achando que alguém vai cuidar dele sempre. Ninguém vai cuidar de você. Então, se você estiver achando isso, você vai morrer tendo menos do que você poderia, conseguindo fazer menos do que você poderia e sendo menos do que você poderia. Então, acho que esse seria o grande recado.